Olá, eu continuo sendo Rafael Soares, esse é o Falei Tá Falado, hoje o assunto é gestão, este é o Wellington Moreira, esse é Luiz Geraldo, nosso convidado, e eu vou deixar o Wellington apresentar o Luiz Geraldo para vocês. Houve uma sincronicidade muito grande essa semana, semana passada, Rafael, quando você me trouxe o tema gestão. Eu tinha recebido uma proposta de participar de um curso do professor Luiz Geraldo e resolvi ir a esse curso. E nós falamos sobre liderança lá, não é isso? Fiquei encantado com o tema. Você tinha falado sobre gestão, o Luiz Geraldo falou sobre liderança, trouxe para a turma um livro chamado A Meta. Fantástico. Falei contigo sobre esse livro, vocês já tinham lido já, eu não tinha lido, comecei a ler agora, né? E me encantei por esse tema para trazer para os nossos ouvintes. Quando nós falamos de gestão no segmento funerário, eu peguei um pensamento do livro, e o pensamento é: quando trabalhar mais não está funcionando. Quando trabalhar mais não está funcionando. E eu queria apresentar para vocês meu amigo, mestre, professor, coordenador, Luiz Geraldo, né? Luiz Geraldo, eu tive o prazer de conhecer ele há mais ou menos 20 anos atrás. Exatamente. Quando você, professor, me contratou como professor lá na Leão Sampaio. E ali a gente começou toda uma carreira. E agradeço, sou muito grato a você por isso, né? Por ter acreditado lá atrás nesse projeto. E o professor Luiz Geraldo, ele é um líder por natureza. O professor Geraldo, ele fez com o grupo a Leão Sampaio acontecer, é uma universidade, fez o SECAP, está fazendo toda a questão de expansão da SECAP, fez a Singer também acontecer aqui. Eu queria que tu começasse falando um pouco da tua carreira, Luiz Geraldo. Se apresente para os nossos ouvintes. Bom, eu quero de verdade agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Falei, tá falado, mas é preciso que o que eu falei seja refletido para gerar sentido nas pessoas que estão nos ouvindo. Agradeço também o convite do Rafael Soares para que eu possa estar aqui. E para mim, liderança, eu começo de artigos que eu tenho escrito já há bastante tempo, há mais de 30 anos, onde eu gosto de colocar o seguinte: o complexo mundo chamado indivíduo. Inclusive, essa foi a minha tese de graduação, pós-graduação, e depois, quando eu fui estudar neuropsicopedagogia, para entender um pouquinho como o cérebro funciona, eu vi que realmente o ser humano é um complexo mundo de desafios e mundo de oportunidades. Então, quando eu comecei a minha jornada como líder, foi na Singer, no ano de 1988. Eu era um menino com 18 anos e eu havia sido convidado para ir para o interior de São Paulo para fazer estágio. E lá naquele momento eu comecei a ver que o líder precisa de ter algumas atitudes que são primárias para um processo de desenvolvimento de uma empresa. E o primeiro item que o líder precisa ter é o quê? Precisa ter a segurança de que ele vai fazer e ele precisa fazer. Só que isso é fácil. A gente saber que tem que fazer e precisa de fazer é fácil. O difícil é a gente saber que nós temos que fazer, precisamos fazer e fazer os outros fazer também. Esse é o desafio, né? Esse trocadilho de palavras, ele é muito importante, porque tem muita gente que é genial. Tem muita gente que é genial. Tem muita gente que tem muitos conteúdos, mas não consegue fazer com que o outro faça o que tem que ser feito. E isso é um dos principais bloqueios na liderança. Fui para a Singer, criei uma carreira bonita, passei por uma carreira linda,
administrando, trabalhando com mais de 1.000 pessoas, comandando mais de 1.000 pessoas, um menino ainda, ali na casa dos 25 anos. Fui convidado a montar uma outra fábrica de agulhas, a gerenciar uma fábrica de agulhas na cidade de Indaiatuba. Continuamos fazendo um bom trabalho. Fui convidado a vir aqui para o Nordeste. A fábrica da Singer do Nordeste virou a maior fábrica de máquina de costura do planeta. No mundo. Nossa. Não teve fábrica maior do que a Singer do Juazeiro do Norte. Aqui, e olha, fazendo... Eu acho que ele arrepia mesmo. Fazendo as pessoas... Fazendo as pessoas da nossa região, que todos achavam que não sabiam fazer máquina de costura, fazer a melhor máquina de costuras. E logo depois eu fui convidado para conhecer um projeto com 3 famílias e virou um monstro da área da educação, com mais de 12.000 alunos. Hoje eu componho a faculdade SECAP na área de marketing, comunicação e expansão de negócios. Graças a Deus, em menos de 2 anos a gente dobrou o número de alunos, ou seja, liderança é você saber o que fazer e saber como as pessoas façam o que você sabe que você sabe fazer. Então esse é o desafio da liderança, é conduzir pessoas, inspirar pessoas e fazer com que as pessoas se apaixonem pela meta, pelo objetivo, que daí é uma outra história. Show de bola. Eu já fiquei assustado quando ele disse assim, fazer... Faz de novo, que eu me perdi. Fazer. Liderar é saber o que tem que ser feito, fazer e fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Não, mas na primeira fase, a primeira parte ele disse que era fácil. Eu disse, meu Deus. Eu já me perdi nessa, né? Não, mas brincadeiras à parte, é muito sobre isso mesmo, né? Você ter a visão e carregar aquilo, né? Com a força, com inspiração, capaz de fazer com que os outros te acompanhem, na verdade, nessa Exatamente. visão. Incorporar isso dentro dessa visão. Uma reflexão que eu queria trazer, e para começarmos aqui esse bate-papo, é uma pergunta, né? É um desafio ao nosso ouvinte. E a Luiz Geraldo, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. No mundo funerário, nós trabalhamos muito sob pressão. São muitas demandas, poucos recursos para chegar onde nós queremos chegar, onde esse gestor funerário quer chegar. E muitas vezes nós somos tentados, como gestores funerários, Luiz, a entender que colocar mais recursos, que fazer produzir mais, que colocar mais pressão vai fazer essa bola girar. Mas nós investimos mais tempo, nós investimos mais recurso e por vezes essa bola ela não consegue sair do lugar. E eu queria fazer uma reflexão contigo. Quando trabalhar mais não funciona, o que fazer? Qual é o problema? Qual é a dica que você daria para esse gestor? Olha, eu tenho uma metodologia de trabalho que eu acredito. E o líder, ele acaba tendo um pouco disso. Ele tem algumas crenças. Sim. Ele tem algumas crenças. E o líder, não basta ele ter algumas crenças. Ele precisa testar essas crenças e ver até que ponto ela se transforma em fato. Você falou de um gestor na área do segmento funerário. Eu não consigo ver essa separação. Líder é líder, segmento funerário é um segmento como outro segmento com as suas especificidades. Claro, com as suas especificidades, eu sou da área da educação, tenho as minhas especificidades, tenho a área da saúde, existem outras especificidades, tá certo? Agora, sabe uma coisa que faz com que o líder, ele tire um pouco de pressão, você colocou a questão da pressão, e faça com que as pessoas vejam... Eu falo com relação, Luiz, a colocar mais pressão, tá? Sim. Eu tava vendo um vídeo eu tava refletindo, eu naveguei um pouco, só para cortar vocês, desculpa, mas
assim, eu estava pensando em um gestor funerário. Você acredita que veio pouquíssimas imagens na minha cabeça? Eu acho que o mercado funerário ele é carente de gestores, né? E aí realmente, aí eu concordo com o Luiz quando ele diz assim, não há diferença entre gerir uma indústria, não há diferença, lógico, há uma diferença técnica, né? Mas sobre o ato de gerir uma indústria, o ato de gerir uma funerária, o ato de gerir um hospital, né? É sobre usar as ferramentas. E aí eu fiquei pensando, hoje, né? Quem são nossas referências, né? E gestor? Vamos tirar as funerárias agigantadas, né? Que investiram em consultorias, compraram gestores de mercado e tal. Vamos tirar as agigantadas, tipo Cortel, Afago, Zelo, enfim, né? Botaria até Digna e tal. Vamos pensar no grande público, né? São pessoas que foram fazendo. E foi dando certo, muito certo. E foi dando certo. Foram fazendo. Então, a pergunta, eu acho, a grande pergunta que eu queria fazer para o Luiz é como transformar esse líder prático do dia a dia em um gestor. Entende? Como mostrar a importância das ferramentas, do uso, né? Porque né, até para ele trazer essa clareza, ele tem a visão do que ele quer para o negócio dele, mas até para transformar essa visão que vive na cabeça dele em algo claro para a equipe dele é difícil. Eu queria começar essa reflexão de chegar nesse ponto do que é gerir, do que é um gestor, né? Falando sobre alguns desafios de gestão. Por exemplo, você fez uma reflexão muito interessante, Rafael, esses dias no teu Instagram, sobre pressão. E aí era isso que eu estava tentando cavar aqui com o Luiz. Porque você trouxe uma realidade que esse gestor, ele estava colocando, e ele queria que se colocasse mais pressão sobre uma determinada questão para se vender ou para se produzir mais. Confere? Isso. Trazia que a equipe estava despreparada, que a gente tinha passos a dar. E você viu que não dava certo. Colocar mais pressão não dava certo. O palavreado dele disse que ele estava sendo às vezes, professor Luiz, você quer ter um filho em 9 meses, você não tem como ter 2 mulheres para diminuir isso para 4 meses e meio, meu Deus do céu. Porque uma gestação é 9 meses. Sim. Não é isso? Sim. E aí a pergunta é muito clara. Nós, como gestores, e eu vejo muito isso, eu acho que em toda gestão tem isso, tá, professor Luiz? Mas no segmento funerário isso é muito claro. Quando esse gestor, ele acredita que fazer mais, trabalhar mais, investir mais recursos ali, vai colocar mais pressão, vai gerar mais resultado. Isso é uma verdade? Não, eu queria reconstruir isso aí. Eu estou trabalhando muito com a questão da disrupção na minha mente, né? Eu não queria ir por esse caminho. Eu queria desconstruir. Fica à vontade, eu queria desconstruir com vocês. É um bate-papo, vamos. Isso, eu queria desconstruir com vocês esse ponto, que vai chegar no mesmo objetivo que nós estamos querendo chegar. Tá. Deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Quem me contou essa história foi um colega meu de trabalho. E eu acho que é tão importante essa história que ela explica um pouco o que é ser líder, o que é ser gestor. O que acontece? Tinha uma determinada pessoa na empresa onde a gente trabalhava que você tinha que forçar muito para ela fazer o básico, para ela fazer o que ela tinha que fazer, o básico. Nada muito além do que aquilo. E aí se usava de várias estratégias, de conversa, tudo que você imagina de estratégia era utilizado. Feedback, descrição de cargo, tudo, avaliação de desempenho, 360 graus, tudo era feito e você não via resultado. E aí esse meu amigo, ele saindo um dia dessa empresa, aonde ele trabalhava tinha um boliche. Alguém aqui já jogou boliche? Já jogaram boliche? Já, né? Já. E ele foi e entrou nesse boliche.
E lá tava entrando essa pessoa para jogar no boliche. O cara pisou no boliche. A feição dele já mudou. Ele já se mostrou uma outra pessoa. Uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha luz. E lá na empresa, não. Uma pessoa fechada, apagada, que tinha que ir ali na tora, né? E aí o que acontece? Quando esse cara foi para o jogo do boliche, e esse meu amigo olhando, que era um case para ele. O que motivava esse cara? O que motivava ele? E quando ele entrou, ele viu. O cara pegou a bola. No primeiro arremesso, ele fez um strike. Ele era bom aqui. E esse cara gritou: strike! E soltou toda a adrenalina de felicidade. Esse meu amigo, o gestor, foi embora. Pensando nisso. Pensando. No outro dia, ele voltou para a empresa. Ele falou: o erro é meu. O erro não é dele. Porque até agora eu só falei, eu só orientei, mas eu não coloquei um pino para eles poderem derrubar aqui dentro da empresa. Muitos gestores falam, reclamam, mas não colocam pinos. Quando você coloca um pino, a pessoa se foca mais, treina mais e a pessoa fica feliz. Porque todo ser humano, lembra que eu falei o complexo mundo chamado indivíduo? Você pode tirar qualquer coisa de um ser humano, mas não tire o poder de ele se entusiasmar com um trabalho bem feito, com um pino derrubado, com um alvo atingido. Por isso, a gente muitas vezes, em qualquer dos segmentos, a gente quer ser um bom líder, mas esquece de deixar os pinos claros. A pessoa vai treinar mais, se esforçar mais, acertar mais e todo o processo vai ser melhor. Então, essa é uma dica que eu acho muito importante. Deixa eu ver só se eu entendi, né? Só para ter certeza. Eu entendi assim, né? Só para a gente ter certeza. Ele não oferecia conquistas para ele. Em outras palavras, relatório tal até o dia tal, a entrega tal até o dia tal, parabéns, conquistou, agora vamos para frente, vamos para mais. Não existia motivação para derrubar o pino. Não existia carreira é um pino desse, não é isso? Uma carreira... Vários, perfeito. Meta. Vocês entenderam o que esse meu amigo entendeu. Exatamente. O cara, porque você me lembrou agora, você me trouxe agora, fala muito de engajamento, né? Vocês já estudaram engajamento? Sim. Engajamento, ele tem 3 pilares, que é o conhecer, o interagir e o sentir, né? São 3 pilares básicos do engajamento. Então, o cara não se engaja se ele não conhece, ele não se engaja se ele interage, que é o derrubar o pino, né? Exatamente. É o derrubar o pino. E ele não engaja se ele não tem sentimento por aquilo, se ele não se sente construindo ou parte ou se aquilo é uma entrega para algo, né? Porque todo ser humano tem dentro de si um detalhe. E aí o complexo mundo chamado indivíduo. Todo ser humano tem dentro de si o seguinte: ele quer provar que ele é bom. Ele quer provar que ele é eficiente. Ele quer provar que ele entrega sem ninguém precisar mandar ele derrubar o pino. Porque ele conhece o pino, ele sabe a direção da bola, ele recebe treinamento para como jogar. E é incrível que quando você coloca o pino, a pessoa se automotiva e se autotreina. Então, para quem está nos ouvindo aqui hoje, para quem é líder, a maior dica que eu poderia dar é o seguinte: veja se a sua empresa está colocando os pinos. Se não tiver, você vai ficar 10 anos falando porque você não gamificou. Você não gamificou a sua empresa. É uma coisa maravilhosa. O que acontece? A gente é criança. E eu posso falar isso porque eu sou formado em neuropsicopedagogia. A mente da gente, ela funciona mais ou menos igual, tá certo? E quando criança, tudo é muito legal. Porque a gente brinca. E quando a gente é adulto, tudo é muito chato. Por quê?
Porque a gente não pode gamificar o trabalho. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter um trabalho duro. Aí você vai Você tira, no o Google... lúdico, você tira o lúdico do brincar e põe a responsabilidade. Isso, ludicidade. Ludicidade, você pode ser um líder lúdico. Você pode ser um líder que, quando uma meta pequena foi atingida, faça uma festa. Mostre para eles que o pequeno para você é muito relevante. E quando ele vai aumentando, e você vai observar que ele vai aumentando e você vai continuar fazendo. O nome disso é feedback. Feedback é você dar retorno. E retorno não é palavra, não são palavras. Retorno é sentimento, engajamento que o Rafael falou. Sentir a verdade naquilo também. Exatamente. Né? Tem que ser de verdade. Uma reflexão que nós fizemos aqui. A pergunta era: quando trabalhar mais não funciona? E você mudou, desconstruiu isso e falou assim: Wellington, quando não tem pinos, não adianta. Quando você não tem um alvo, não adianta você colocar 10 pessoas jogando bola, porque não vai derrubar pino nenhum. Porque você não foi capaz de fazer esse jogador, fazer esse funcionário, fazer esse talento, enxergar o pino, comemorar e desejar a derrubada do pino. E eu queria trazer isso com mais pragmatismo, com mais prática. Rafael, nos dê um exemplo no departamento comercial de um case que você lembra onde um pino fez toda a diferença. Tem vários, né? O departamento comercial ele é muito em cima disso, né? O planejamento e as campanhas são muito desse pino, né? De você mostrar, por exemplo, ninguém compreende o poder que tem um ranking de vendas, né? Nossa! Você não tem só uma meta, você tem um ranking por trás. Você está gamificando, professor Luiz. O ranking ele gamifica. Eu tenho uma sócia chamada Daniele Macedo que ela diz assim: o prêmio mais valioso que eu tinha quando eu era supervisora era quando o Rafael ligava para mim para dar parabéns que eu bati a meta. Era o pino dela. Era ser observada, né? Era receber esta ligação que eu fazia e depois eu mandava um e-mail para a empresa toda parabenizando quem tinha batido a meta. Ela disse que ficava esperando, amanhecia o dia 1º esperando o e-mail, né? Que são esses pinos. Então, às vezes, a gente pensa muito em dinheiro, né? Tem até essa brincadeira que parabéns de adulto é Pix, né? Mas não é verdade. O reconhecimento pelo trabalho bem feito, como o Luiz trouxe, ele é muito importante. Então, o valor de um ranking, né? Ele é imensurável. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego na funerária, eu pergunto: faz ranking? Não, dá muita confusão. Tem gente que se sente diminuída. Quem se sente diminuído? Quem ficou zerado? Isso por que você está valorizando quem se sente que ficou zerado? Né? Vamos botar o ranking. Aí o cara vai no RH, reclama do ranking o primeiro dia e diz: o ranking vai ficar. Quando eu estiver aqui, o ranking vai ficar. Se quiser tirar o ranking, me tira junto. Aí no outro dia ele não aparece 0, ele aparece com 1, porque ele não quer aparecer zerado. Entendeu? Eu tive uma discussão com a RH uma vez que eu fazia os 10 mais e os 5 menos. Nossa Senhora! Só que os 5 menos podia dar zerado com o tanto que ele tivesse na meta do dia. Então ele podia... Hoje não tivemos 5 menos. Era maravilhoso esse dia, gente. Hoje só o João ficou no 5 menos. Então deixa eu só entender. Agora o jurídico depois me proibiu disso. Os 10 mais, os 10 mais e os 5 menos. Mas menos. Se batesse a meta do dia, meta não batida, ia ninguém menos. Aparece 5 menos. Parece 5 menos, quem tá. Os 5. E era uma vitória da equipe, então, né? Hoje nós não temos 5 menos. E quem queria estar no 5 menos? eu queria aqui, de novo. Eu vou fazer disrupção aqui bastante. Fica à vontade. Gente, fica à vontade. Eu estou estudando muito para desromper o meu pensamento. Eu trabalho há quase 40 anos liderando. Se eu não desromper, eu viro um líder chato, Sim. sem sal, sem motivação, sem entusiasmo. E aí o que eu disse para vocês a história do pino.
Sim. Perfeito. O pino é o quê? O pino é você dar condições do cara saber o que ele tem que fazer e deixar ele fazer. E deixar ele ser feliz. O pino não é a meta. O pino é a meta? Você está me falando que não. Veja. Você me falou que o pino olha só, eu tenho condição de fazer. Eu tenho um pouquinho de preocupação de falar meta, porque meta é chato. Sim. Certo? Eu estou num processo de disrupção. Perfeito. Eu prefiro falar o pino, que é um alvo, que é um objetivo, que é aonde nós queremos chegar, que é um norte, que é uma bússola. E tudo que eu tenho que fazer para chegar naquele norte. E aí, Professor, deixa eu só concluir um raciocínio aqui. Concluir. Esse é um ponto. Segundo ponto. Depois que a pessoa faz 10 strike, e aí? Como eu consigo o entusiasmo dessa pessoa? Fica fácil. Como a gente faz isso? Aí entra a segunda característica do complexo mundo chamado indivíduo. Deixa agora ele ensinar como ele faz. Ensinar os colegas dele. Nossa. O que acontece? Primeiro faz com excelência. Depois deixa ele ensinar. Ensinar. O líder não é para falar. O líder não é para aparecer. O líder é para ficar olhando o jogo acontecer e os liderados crescerem. Porque quando os liderados... Isso é quase filosófico, mas não é, é prático. Vou dar um exemplo para você muito prático. O que acontece? Na minha equipe tem uma pessoa que tem uma qualidade espetacular. Espetacular. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é espetacular. Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. E não quero. Nem precisa. E nem preciso. Só que eu vou fazer o seguinte: ela vai elevar todo o nosso time com esse conhecimento que ela tem. Incrível. A pessoa se encheu de poder. Ela sentiu que ela não é um número. Ela é uma pessoa que ela constrói também. E aí depois eu observei que tinha um outro que tem uma característica fantástica. E tudo isso focado onde? Para derrubar o pino com maestria. Então primeiro você faz o quê? Fica excelente derrubando o pino. Depois você vai treinar outras pessoas a derrubar pino. A derrubar o pino. Perfeito. Sim. Você falou uma coisa, professor. E ter felicidade de ver o pino cair. Exato. E o cara poder bater no peito, porque o líder não precisa bater no peito. Pra quê? Mas ele tem que dar o direito do colaborador dele bater no peito. Eu sou bom pra caramba. Uma vez eu tenho um case, né, que eu fui muito questionado, que eu parei de participar das reuniões gerenciais. E, tipo assim, daqui a pouco o Rafael não faz nada mais, né? Trabalhava na empresa e essa era a acusação. A acusação é que eu não fazia muita coisa para o resultado acontecer. Então, que é tipo... E eu parei de participar das reuniões gerenciais porque se eu sentasse à mesa, eles não botavam as ideias deles. Então, eles precisavam sentar entre eles, registrar as ideias e depois trazer para mim. Porque eles ficavam esperando eu pôr minha ideia primeiro para conectar com ela. E eu comecei a observar isso. Eu tentava puxar. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu tentava puxar. Essa ideia que o Luiz trouxe, que tu está trazendo, Rafael, eu acho fantástico, porque Luiz, ele no treinamento que nós fizemos, ele falou uma coisa muito interessante. O líder ensina. O líder, ele é especialista em ensinar. Eu não estou falando, obviamente, de um administrador. Estou falando de um líder. Sim. Um líder é alguém que ensina. Mas um líder é quem ensina até com seu silêncio. Sim, porque preciso que aquele conhecimento transite. Porque o problema, e eu vejo isso muito, qual é o problema? O problema é que, por vezes, esse que se diz líder ou tem um título de líder, ele quer brilhar só. Ele não é líder. Ele não é líder. Ele é gerente, ele é chefe. Show. Vamos por aí. Perfeito. Vamos colocar isso. Não é raro um líder se embebedar com ego. Não é raro. Né? Agora a pergunta é: em que fase?
Em que fase o quê, Rafael? Em que fase da tua maturidade como líder você se embebeda com ego? Porque tem uma hora que você se embebeda com ego. Eu vejo, Rafael. Tem uma hora que você olha para o resultado e diz, pô, eu fiz essa merda eu- toda. Tem uma hora que você se embebeda com ego, é inevitável. Eu vejo que tem um quê aí, um ponto importante, sabe? Quando esse líder ele tem a visão que ele não se alegra mais com o crescimento dos seus liderados, eu acho que chegou o momento de parar, pensar e mudar. Mas Eu queria desromper. eu acho que o momento do ego é diferente. É quando eu acho que a alegria dele foi construída por mim. Eu vou dar o direito, o complexo mundo chamado indivíduo. Eu vou dar o direito do líder se embebedar com ego. Ele tem o direito porque ele é ser humano. Sim. Mas em que momento? Terceiro ponto. Primeiro, Com o quê, eu né? tô conduzindo Com o quê? vocês a pensar Com o que o eu quê? quero, viu? Com o que se embebedar? Vocês já né? perceberam isso. Estamos indo junto. Vai lá. Que eu tô Por conduzindo. favor, professor. Né? Só a gente, como quem está assistindo também. O primeiro ponto, você deu o pino, deu a chance dele ser excelente, mostrar que é excelente e gerar resultados incríveis. Segundo, você deu a chance dele ensinar, transformar outras pessoas em excelentes. E isso é gigantesco. E aí vem o terceiro ponto. É hora de você soltar ele para que ele seja líder. Arrepia isso. Para que ele seja líder em outros locais. E quando isso acontecer, você começa tranquilamente a se embriagar pelo ego, porque você formou um outro líder. Gente, olha, é assim. É muito difícil, mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando eu tenho algumas pessoas que foram meus discípulos, né? E quando essas pessoas elas estão transformando resultados incríveis e eu não estou nem lá perto mais, eu tenho a certeza absoluta que eu devo ter feito alguma coisa de certo. Professor, Mas eu acho que isso não é se embriagar no ego, não. Vou discordar. Eu acho que se embriagar no ego é quando você vê ele indo fazer coisas incríveis e aí você puxa. Não, mas pra mim é isso. Porque essa felicidade do líder é essa, né? É construir. Eu construí através do outro. Essa é a nossa felicidade. Como é o não nome? é ego, Como não. é o nome Agora, daquele- ego é quando você corta. É um termo horrível. Como é o muito nome? usado. Só corta pra- as asinhas do cara. aí. Só para Tem muita gente exemplificar, fazendo Rafael, isso. o que vocês estão falando, eu acho que não tem discordância aqui. Como é o nome daquele lugar que se ensina música? É um nome Conservatório. conservatório. Imagina só que você está... Imagina esse cenário, tá? Você está em um conservatório e você é professor de música de violão, por exemplo. E nesse momento chega um aluno que tem um talento estrondoso. E você nota que esse aluno tem um talento estrondoso e começa a treinar esse aluno. Porque ele não conhece ainda as notas. Mas toda nota que você ensina, esse aluno faz e executa melhor e consegue evoluir. E chega um momento que ele chega e diz: mestre, você mestre não, professor. Mestre, você mestre não, professor. Lá no final do curso, esse aluno chega para você e diz: eu quero te desafiar. Eu quero desafiar para um duelo no violão. E vocês vão para esse duelo. Quando chega nesse duelo, você perde para esse aluno. E esse aluno chega para você e diz assim: agora você pode me chamar de mestre. E o professor vai dizer: não. Agora você pode me chamar de mestre, porque eu fiz alguém ser melhor do que eu. Sim. Eu acho que esse ego é você se encantar, e eu acho que isso é lícito. E eu acho que isso não Com a é ego. conquista do teu Eu liderazgo. acho que isso é lícito ao líder, né? É uma felicidade natural da liderança. Eu acho que é o prêmio. Eu acho que é o bônus da liderança. Eu acho que o ego, se embriagar no ego, é matar a ideia do outro porque vai ser a minha, porque eu sou o líder. Eu acho que é essa hora aí que você sente
o ego, né? Assim, eu comecei a ser líder muito novo, com 23 anos, e eu tenho vivo esse momento de que minha ideia era ruim mesmo, e o cara levantou a mão, Alexandre Queiroz, né? E disse assim: eu acho que não vai dar certo. E aí nessa hora você tem de dizer: quem manda sou eu, e segue. É o ego falando por você. Eu era muito novo, disse assim: por quê? E ele me explicou. E eu disse para a equipe, sem nenhuma dificuldade, vamos na ideia dele, né? E assim, são escolhas difíceis, machuca mesmo, ego. Eu era o líder, eu tinha que decidir. E aí nesse momento ou você cria maturidade ou você anda para trás. Você anda para trás. Já vi muito cara bom andar para trás nessa hora aí, de dizer não. Porque teve a petulância de me desafiar numa reunião. Pô, ele evitou meu erro. Tudo é como você percebe, né? E aí essa percepção de que o líder tem que entregar, de que ele tem que ser o rei, de que toda a ideia dele é perfeita, eu acho que essa hora que a gente se embriaga no ego é muito comum, né? E eu acho que é muito difícil de fugir dela. Em algum momento, acho que a gente cai nela, né? Então, assim, eu acho que dentro de liderança isso é uma das coisas a ser observada. Eu gostaria de falar sobre gestão de uma maneira mais pragmática, porque nós estamos falando sobre liderança. Liderança também tem muito de gestão. Mas eu queria falar sobre, por exemplo, gestão financeira. Gestão financeira. Rafael, Luiz, eu gostaria... Vocês têm uma experiência gigante em mundos corporativos diferentes. Funerária, telefonia, universidade, fábrica, Singer. Eu gostaria que vocês me falassem exemplos comuns de anomalias financeiras que vocês viram e puderam presenciar na vivência de vocês. Uma anomalia. Eu não quero que você me fale sobre a solução. Eu quero que você me fale sobre uma anomalia. Eu vi alguma coisa que não era legal. Isso é um problema financeiro. Isso é um problema que o gestor tem que atuar em cima. Eu gostaria de ouvir primeiro você, Rafael. Eu vou trazer dentro uma anomalia financeira. Eu vou trazer dentro da minha experiência, tá? Reprimir ganho variável. Reprimir ganho variável. Isso é uma anomalia. Tratar ganho variável como despesa. Então vamos lá. Eu posso falar para o meu gestor o seguinte: gestor, temos aqui uma anomalia. Quando você reprime o ganho variável, vê ele como despesa e não como custo. Vendo esse ganho variável como despesa, nós temos aqui um problema de gestão. Nós temos aqui uma anomalia. Professor Luiz, uma anomalia no mercado financeiro, no mundo financeiro, na gestão financeira que você vê. Assim, professor, o que acontece? O gestor, o administrador, antes eu preciso fazer uma pequena contextualização para explicar isso aqui. Okay. Existe uma curva nas empresas descrita por Ishak Adizes, que é um livro fantástico que eu acho que todo mundo deveria ler, o ciclo de vida das organizações. Dentro do ciclo de vida das organizações, isso é fantástico, é lindo, é maravilhoso. Toda empresa, ela começa com o a figura do o grande, o empreendedor. Na sua maioria, o empreendedor é uma pessoa muito enérgica, com muita força, muita vontade. E o que acontece na maioria das vezes com o empreendedor? E isso não sou eu que estou dizendo, é o Sebrae que diz. 75% das vezes ele quebra. Por que ele quebra? Porque falta a ele figuras de suporte. Falta a esse grande, o empreendedor, figuras de suporte. Porque ninguém é completo. A gente precisa se completar. Então, quando a empresa avança e ela ganha uma nova figura, que é o A grande. Desculpa, é o P grande. É o produtor.
É aquele empreendedor que tem uma pessoa que está do lado dele, que o cara ele resolve a coisa. Sabe? O empreendedor vai vendendo e ele vai produzindo. O E faz o quê? O E é o empreendedor. É o empreendedor. Coisa pra girar. É o cara que tem dentro de si a criação. O empreendedorismo. Quando você vai buscar o empreendedorismo, é a pessoa que é disruptiva. Ele vai em cima. Ele não consegue ver problema, ele só consegue ver oportunidades. Mas a maioria dos empreendedores precisa de um P, de um produtor, de uma pessoa que ajuda ele, de uma pessoa que vai, sabe, o cara vai colocando a semente, ele vai colocando a semente e o produtor ele vai tampando a semente, vai aguando e vai fazendo a coisa acontecer. Logo depois que a empresa, e aí quando o empreendedor consegue um produtor bom, eles avançam. Só que nessa fase eles vão precisar do quê? De um administrador bom. De um cara que fala para ele: peraí, vocês estão fazendo muito legal, mas está saindo muito caro. Tem uma forma melhor para fazer. Eu acho que nós estamos gastando dinheiro demais para fazer isso. Talvez nós um cara que usa o quê? A mente. A razão. O lado direito do cérebro. E o empreendedor usa o lado esquerdo do cérebro. E aí o que acontece? Quando se une esse E grande, o P grande e o A. A empresa começa a crescer e entra num ciclo de crescimento mais sólido. Só que, infelizmente, devido ao que nós falamos agora há pouco, começa uma briga de ego. Quem manda mais? O E, o P ou o A? Não, isso é fantástico. Nesse momento, só para geralmente é o E que fundou a empresa. Se não entrar uma pessoa nessa empresa, quebrou. Cara. Qual o nome dessa pessoa? O I grande, que é o integrador. É o cara que usa o melhor de cada um e integra as coisas. O nome disso é Ishak Adiz, o ciclo de vida das organizações. E muitas vezes a gente vê nas empresas um E grande, um P grande, um A grande e não vê um I grande, um integrador. Que é o quê? Chamado líder. Luiz, me perdoe. Você me deixou mais uma vez assim, arrepiado, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando tu falaste isso, eu vejo como uma grande discussão no financeiro. Tu desenhou, tu desenhei minha empresa, eu desenhei minha empresa. Tô falando, cada um na caixinha. Quando eu vejo o mercado funerário e vi por onde eu passei, por onde você passou, um dos problemas financeiros que é mais comum, professor Luiz, é aquilo que a gente discutiu no seu curso. É misturar finanças pessoais do Sim. com a empresa. Então, esse tem tanto poder que ele entende, por exemplo, um outro produto que eu achei fantástico. A gente trabalhou isso lá. Saldo em caixa não é lucro. Sim. Isso é muito importante. Saldo em caixa não é lucro, né? Então, quando esse é grande, ele tem um bom P, que produz muito saldo em caixa, ele começa a enxergar esse saldo como lucro. Bota a mão lá e vai embora. Não tem essa preocupação de dividir as finanças, por exemplo, pessoais, com as finanças da própria empresa. Isso eu vejo como um problema. E você trouxe aqui uma equação muito interessante. Olha, quando esse empreendedor ele tem o mérito de fazer aquilo acontecer e ele consegue construir, consegue colocar no seu guarda-chuva, na sua empresa, pessoas que fazem acontecer, os produtores. E ele consegue administradores até. Esse administrador, ele começa a tentar organizar as coisas, professor. E ele chega para esse administrador e diz assim: olha, tenta dividir isso daqui, coloca isso no centro de custo, deixa esse capital aqui, porque esse administrador, ele tem visão de
de controle, ele tem visão desse amanhã. Ele tem competência para colaborar com o negócio. Perfeito. Eu só queria lembrar de uma coisa. Deixa eu só concluir, professor. Tá, vai lá, conclui. Só concluir. Então, esse administrador começa a ver isso, mas ele se torna um PNS. O que é o PNS? É o pé no saco. Diz, cara, esse cara quer mandar na minha empresa. Esse cara quer mandar mais do que eu. Eu sei que você está se identificando. Eu sei que você está se identificando, né? E aí você tem a inteligência, professor, emocional de ter um I para tentar educar esse empreendedor a ele crescer mais, a ele se organizar mais, ele ter mais resultado. E como convencer, professor Luiz Geraldo, esse empreendedor que fez acontecer a escutar um administrador? Eu queria te ouvir sobre isso, professor Luiz Geraldo. Eu só queria voltar um pouquinho e dizer para vocês, né? Quando a gente pega a história da Apple, nós temos um cara que sonhou a Apple, chamado Steve Jobs. E vale muito a pena e ler a história de Steve Jobs. Sim. Steve Jobs era um grande, genial, inclusive no marketing. Sim. Genial. Só o que aconteceu? A Apple começou a crescer, virou um monstro, porque ela tinha essas essas 3 figuras. Se você olhar a história da Apple, você vai ver isso. Sim. E tinha um conselho administrativo muito forte, né? Muito forte. Você tinha Steve Jobs, você tinha um A, um P fortíssimo, e a Apple cresceu. Só que a Apple não tinha um I grande. Steve Jobs foi demitido da Apple. Só que Steve Jobs era genial como empreendedor. E ele criou a Pixar, que virou um monstro dos jogos infantis da Disney, certo? E o que acontece? Toda vez que eu não tenho um líder, um I grande, porque sabe o que é um bom líder? O que é um bom líder? Aquele que lidera o dono. Esse é um bom líder. Esse é um desafio. Um bom líder é aquele que lidera o dono. E liderar não é mandar o dono. É fazer com que... Eu queria repetir isso. Peraí. Um bom líder é aquele que lidera o dono. E liderar não é mandar. Não. Liderar é fazer enxergar. Exatamente. Exatamente. Então, olha só que legal. Eu tenho um curso que é o 2º módulo do curso que eu fiz com vocês. O nome do curso é Como Transformar o Seu Gerente em Líder Educador. Líder Educador. Se eu não tiver uma pessoa, um líder educador, eu não tenho um líder. E o líder educador educa todo mundo. Do porteiro ao diretor, ele educa todo mundo. Então, é preciso pensar dessa forma. Então olha, eu tive bons líderes, mas só tive um que se encaixa nesse conceito. Acho que liderou ele também. O nome dele é John. John, saudade de você, meu campeão. Eu também, viu? Meu aluno. Meu aluno. Tive líderes sensacionais, comerciais e tal, mas que se encaixa nesse conceito. Eu gostaria de contar uma história com o John. Gostaria de contar uma história de John. Quando eu saí da fase, professor, eu montei, fui para uma faculdade, quebrei, voltei, fui para uma funerária, dirigi uma funerária. E eu voltei para John. E pedi um conselho a John. John, ele foi meu aluno também, mas foi um dos maiores mestres de administração e de gestão de liderança que eu tive na minha vida. Eu aprendi muito com esse homem. Muito obrigado, estou lhe honrando aqui, cara, porque você mais do que merece, viu? Exemplo na minha vida. É uma dívida grande com ele, também já disse isso para ele, inclusive. E sabe de uma coisa? Eu fui professor do John, certo? E aí pode vir a seguinte pergunta: cara, como você ensina um cara do padrão do John? Quem disse que o professor tem que ensinar sempre? Ensinar também parte do pressuposto do aprender. Perfeito. Sim, é uma troca, né?
né, tem um slogan que era meu sonho, né, de ter um dia numa instituição de ensino, que é de uma faculdade, sabe? Que eu amo esse slogan, eu acho que foi perfeito. Ensinando e aprendendo. Vocês talvez sabem. Eu me lembro demais. Eu me formei lá, né? Ensinando e aprendendo. Então eu cheguei para John e estava para assumir uma funerária, a direção de funerária, e perguntei para ele: John, eu queria um conselho seu, eu queria lhe ouvir. E ele me falou uma coisa que eu guardo até hoje. E transformou muito o que eu consegui construir na minha vida, Luiz, através daquele ensinamento que ele me deu ali. E uma dica simples, mas quando você tem um conteúdo simples, pequeno, mas você vê autoridade nessa pessoa que fala, aquilo parece que entra na tua alma e você começa a fazer aquilo acontecer daquela maneira. Sim. E ele me falou só uma coisa: Wellington, não faça o espetacular, inicie e faça acontecer o feijão com arroz. Pronto. Básico, perfeito. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, professor, ao mesmo tempo, tudo, e esquecemos de fazer aquilo que é básico, e o básico bem feito, né? Então, por exemplo, finanças. Separar esse financeiro do empreendedor, da empresa, eu acho que isso é um princípio elementar que nós vimos lá no teu curso. O Rafael ia falar, eu cortei. Desculpa, Rafael. Não, eu ia trazer uma dica de gestão que estava correlata com o assunto. Toda vida que eu chegava, o comercial é muito imediatista por natureza e bota muita pressão, né? Toda vida que eu chegava no John com essa pegada, ele não me brecava, tá? Isso é uma dica de gestão, ele não me brecava. Ele me pedia os dados. Aí eu dizia: não tem. Pronto. Você me traz os dados, vou marcar uma reunião para sexta-feira. Olha para sexta-feira. Olha o nível, e a gente decide. Olha o nível de sabedoria. E precisa ser bruto para perguntar nada. Escutava até o fim, dizia assim. Porque eu não estou trazendo um exemplo em absoluto. Ele perguntava: e a taxa de conversão? E ele começava a pedir os dados, eu ainda não peguei. Pega tudo, traz sexta-feira, a gente decide. No caminho de levantar os dados, eu vejo que o que eu queria não era bom. É fantástico isso. Perfeito. Eu já desmarco de sexta-feira, eu já nem caminho. E hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu disse: espera aí, eu vou levantar os dados. Okay. Me deixa levantar os dados primeiro, para depois decidir. Tem 3 frases que eu gosto muito, e uma delas é a definição de empresas, né? Empresa é um conjunto de conflitos que precisam ser administrados diariamente. Vou falar de novo. Empresa é um conjunto de conflitos que precisam ser administrados diariamente. Não precisaria ter conflitos se a gente tivesse o segundo ponto que um alemão me ensinou num curso de Jonah, no curso de Teoria das Restrições Six Sigma. E ele me dizia sempre o seguinte: quando eu queria explicar para ele alguma coisa no curso, ele falando no inglês arrastado, ele dizia: show me the data. Ele só dizia isso: show me the data. Mostre-me os dados. Mostre-me os números. Então, empresa é um conjunto de conflitos que precisam ser administrados diariamente. Precisaria menos conflitos se tivesse dados, se tivesse números, se tivesse relatórios. Confie nos dados. Por quê? Contra números, a conversa perde o sentido, perde a força. E toda vez que um líder não tem dados, ele tem prosa. E prosa gera conflito. Esse é um ponto muito importante. E tem uma outra definição de empresa que eu não consigo não levar adiante em todos os meus cursos, que é: empresa é um conjunto de pessoas inteligentes trabalhando para o seu próprio sucesso. O nome disso é seu próprio sucesso, não o sucesso da empresa. Vou falar de novo para que todo mundo me ouça. Empresa é um conjunto. Fala aqui, professor. Empresa é um conjunto de pessoas inteligentes
trabalhando para o seu próprio êxito, para o seu próprio sucesso. E toda vez que isso acontece, você não tem uma empresa sinérgica. Você tem uma empresa cheia de conflitos e brigas. E o que acontece? Eu gosto sempre de dizer isso. Às vezes a pessoa fala, o concorrente atrapalha a minha empresa. Eu nunca vi nenhum concorrente entrar na empresa de ninguém para falar com o outro. Ei, briga com o outro. Eu nunca vi isso. Né? Eu nunca vi isso. Atrasar, né? Atrasar qualquer não, coisa. O concorrente ele faz o quê? Ele faz o melhor que ele pode, do jeito que ele pode. Se você está tendo conflito, porque Rafael e professor Wellington, é incrível. E aí uma outra frase. Uma empresa quebra de dentro para fora. Sempre. Uma empresa quebra como empresa de quebra dentro para fora. Tá? Sabe aqueles conflitos que eu falei? Sabe aquelas pessoas, cada um pensando em si? Vai quebrar a empresa. Não culpe a concorrência. Não culpe o mercado. Por quê? Se você está se arrebentando dentro da empresa, você está... Cadê o alvo? Cadê o pino? Professor, só para... Gostei demais. Agora, eu só queria fazer uma pergunta que ficou no ar. Eu pensei que ele ia chegar nesse ponto. Eu concordo completamente com tudo que foi dito, mas não é o papel do líder fazer com esse interesse pessoal se transforme em um produto, né, comum que vai levar a empresa aonde a gente precisa. Eu sei que você ia arrematar com isso, estava esperando, porque é isso, todo mundo tá lá para sustentar a sua família, para ganhar seu dinheiro, para fazer Tem um escritor chamado MacGregor. Ele dizia o seguinte, isso não é eu que estou dizendo, é um escrito, né, de MacGregor. Ele dizia o seguinte: todo ser humano, ou ele é X ou ele é Y, tá? Ou ele trabalha, se ele é X, ele trabalha para si só. Se ele é Y, ele é integrador, ele integra. Qual é o trabalho do líder? Transformar o X em Y. Sim. É isso. Então, uma empresa é isso. Volto a dizer, é um conjunto de pessoas inteligentes trabalhando para o seu próprio êxito. E aí, o que acontece o líder? O líder é quando ele entra nessa empresa, ele muda todo esse status quo e faz o que você está falando, Rafael. Esse é o grande barato do líder na empresa. Uma empresa, ela transforma. Um líder, ele transforma a empresa. Só para pontuar aqui duas coisas. Uma que eu queria entender melhor. O que é X e o que é Y? Me explique novamente, por favor, professor. Quando a gente vai buscar a teoria X e Y de MacGregor, ele diz o seguinte: o ser humano, ele nasceu com o objetivo de ser ego, individual. Ele só pensa nele. Isso é o X. E aí eu te pergunto, é verdadeiro ou falso? Eu acredito que o ser humano, quando nasce, ele é egoísta. Isso, pronto. Nisso. Ele quer se Vamos combinar isso? Quando você pega uma criança, ela tem quando você pega uma criança, ela tem um brinquedo, ela divide o brinquedo? Não. Ela é X. Não, ela é X. Certo. Tá certo? Então, a empresa nasce com seres humanos, X. Tá certo? Só que a teoria Y de MacGregor diz o seguinte: a teoria Y de MacGregor diz o seguinte: o ser humano é um X louco para ser Y, louco para integrar, louco para ajudar, louco para transformar. E quem transforma o X em Y é o líder. Entendeu? Massa. Professor, nós falamos sobre finanças, falamos sobre problemas de gestão no mundo financeiro, e você nos trouxe aqui um pensamento, uma aula sobre EPAI, e falou uma frase que eu acho que fecha esse tema do financeiro. Mostre-me os dados. Eu acredito que um caminho viável para resolver esse conflito financeiro, e é um conflito que existe em muitas empresas, é fazer com que esse gestor ele veja os dados da própria empresa. Porque muitas vezes eu, como líder, eu só faço me incomodar que existe essa confusão, mas eu não tenho dados para mostrar, por exemplo, olha, nós deixamos de pagar isso aqui, mas você tirou esse mês isso aqui da empresa. Mês passado foi isso aqui. Às vezes o gestor,
ele não tem noção do que ele está sangrando na empresa. E é importante esse mostrar dados, porque o dado ele tem um poder de convencer. O dado é como se fosse um exemplo. Professor, E ele precisa existir, né? Existir. Precisa estar administrado para poder o dado existir. professor, Você quer falar o alguma coisa nesse conhecimento, ponto? eu quero. Pode falar. O conhecimento, só para o senhor ter ideia, né, eu leio um grande livro todos os dias, desse tamanho, 6.000 páginas, chamado a Bíblia Sagrada. Todos os dias, né? Porque é uma forma de eu... depois eu explico por que eu leio, né? A Bíblia, todos os dias. Então eu leio lá 3, 4 capítulos, porque eu quero conhecer como é o homem na história da humanidade. E quem lê a Bíblia conhece muito bem tudo isso que eu estou falando aqui, viu? X e Y, tudo que eu estou dizendo. Certo. Eu leio sempre um livro que me orienta a comportamento. E aí eu vou explicar por quê. Porque hoje, ferramenta é fácil. Você pode comprar várias ferramentas. Inteligência artificial, ferramentas chatbot, você pode comprar ferramenta de gestão de softwares mais diferente, você pode comprar TOTOS, você pode comprar ferramentas que você quiser. Agora, por que eu leio muito sobre comportamento humano, principalmente? Porque se você não tiver um homem atrás da máquina com comportamento assertivo, nada é certo. Se você não tiver um homem com comportamento assertivo, nada é certo. Tudo vai dar errado. Então, por isso eu leio sempre esse livro. E eu leio um livro sempre que me dá saúde mental, equilíbrio emocional, para entender como é difícil hoje a gente trabalhar com transformando vidas, transformando pessoas, né? Eu disse esses dias para o senhor, uma pessoa me encontrou na rua, eu estava fazendo a inauguração de uma empresa, junto com o dono me convidou, e essa pessoa chegou em mim, Rafael, e falou: professor, o senhor se incomoda se eu te dar um abraço? Eu falei: não, cara, eu me incomodaria se você me desse um murro, um tiro, mas um abraço sem nenhum problema, né? Ele falou: professor, eu queria que você soubesse uma coisa, eu chamo o senhor de professor agora, que eu sei que o senhor é professor, mas o senhor me deu uma oportunidade na Singer que transformou a minha vida. Eu mudei, eu me transformei numa pessoa diferente. Então, veja, quando a gente... Peraí só um pouquinho, fale o que você fez com essa pessoa. Não, eu simplesmente dei a chance dessa pessoa fazer... Primeiro, ela tem um direito de trabalhar. Segundo, dela ter um direito de derrubar pinos. Ela virou um exemplo. Não foi a demissão? Não foi. Entendi. Esse foi um outro caso. Entendi. Esse foi outro caso, né? Então, esse eu dei a chance dele derrubar os pinos. E quando ele derrubou muitos pinos, aconteceu um fato muito legal, professor. E um dia ele chegou e falou para mim: professor, ele falou: Luiz, eu vou embora. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? E eu gosto sempre de saber, estou falhando alguma coisa, né? O que está acontecendo? Ele falou: não, professor, é porque agora eu aprendi e está na hora de eu usar o que eu aprendi para mim, que eu quero ter a minha empresa. E esse cara foi, e hoje ele tem a empresa dele, está muito bem, diga-se de passagem. Então, lembra que eu disse para você? Primeiro você dá o pino, depois você deixa a pessoa ensinar como fazer, e depois você deixa a pessoa voar, que ele possa ser líder também, né? Show de bola. Tem um livro de Daniel Goleman, Devagar e rápido. A Águia e a Galinha. Vocês conhecem? A Águia e a Galinha. Daniel Goleman. Ele conta uma história que ele olhou para uma pessoa, identificou, ele olhou para um bichinho lá, uma ave, e identificou que aquela ave estava comendo milho ali no meio das galinhas. E ele ficou impressionado com aquilo, né? Como aquela ave, uma ave de rapina, está comendo milho junto com as galinhas?
E aí ele pegou aquela ave, colocou um pano aqui na mão, subiu numa montanhazinha e soltou a ave. Ela voltou e continuou comendo milho com as galinhas. Aí ele não ficou feliz com aquilo. Ele falou: não, isso é uma ave de rapina, isso não era para estar comendo milho aqui com as galinhas. Isso aí, a missão dessa ave é outra. Pegou, subiu um morro mais alto e soltou a ave. A ave desceu e foi lá comer milho com as galinhas. Mas ele falou: não, a missão dessa ave é muito maior. Ela tem que vencer o ar. Ela tem uma missão muito maior do que comer milho ali com a galinha. E subiu numa montanha e soltou. Quando ele soltou aquela ave, ela começou a sentir o ar, sentir que ela podia muito mais, e ela sumiu no ar. Muitas vezes a gente contrata um colaborador e a gente esquece que a gente não está contratando somente braços e pernas. A gente está contratando um kit completo, que vem com cérebro, que vem com sentimento, que vem com sonhos. E aí uma frase que eu gosto muito: você tira qualquer coisa da pessoa, mas não tira o sonho. Porque se você tirar sonho, você não tem mais gente. Você tem um robô, sabe? Só uma correção, é Leonardo Boff. Leonardo Boff. Perfeito. O Daniel Goleman é do devagar e rápido. Perfeito, desculpa, mas errei o autor. não conhecia não ia mudar. Tá de boa. Nossa, você contou o livro todo aqui, professor. Fique tranquilo. Agora assim, só trazendo, né, eu contrato muito, né, e no começo achava muita loucura, dizer assim: qual é seu sonho? Você comprar uma moto. Quanto é que você precisa para uma moto? Vou te ajudar a comprar uma moto. Às vezes o cara dizia: vou te dizer a verdade, se você me demitir, bem, eu quero abrir uma empresa, vou ajudar a abrir sua empresa. Essa empresa vai ser de quê? Vai ser igual do senhor. Vou lhe ajudar a abrir uma empresa igual a minha. Quanto é que você precisa? O que é que você precisa estudar? Se eu não sei ainda, pronto, você vai começar a bater na meta e eu vou te dizer o que você precisa. Show. Para você abrir uma empresa igual a minha. Show de bola. Show. Muito massa, muito massa. E ele vai passar provavelmente 4, 5 anos comigo fazendo a minha empresa crescer. Perfeito. E depois ele vai fazer Lindo. Perfeito. Olha só que legal isso. Não. Ele não matou o sonho. Ele nutriu o sonho com aquilo que ele tinha para oferecer, que era o trabalho dele. Perfeito. Espetacular. Olha, é assim. E aí a gente fica falando liderança. O meu líder, primeiro passo, tem que ter o comportamento. Depois que você tiver o comportamento, qualquer ferramenta faz grandes obras de arte. Você falou uma coisa aqui que eu achei fantástico. Eu queria fechar com isso. Eu queria fechar com isso. Tá? Só a gente vai fazer algumas palavras aqui de fechamento, mas eu não queria deixar de trabalhar isso. Algumas coisas que eu queria ouvir também de você, professor. Eu queria que você nos contasse sobre venda. Você me falou uma frase hoje: se você tem algo para vender, por favor, fale sobre isso. Às vezes, vamos pensar uma coisa. Eu tenho isso todo mundo tem. Eu tenho uma ideia. Aí você tem uma ideia. Você faz a seguinte pergunta para você: essa ideia serviria para alguma coisa para mim? Para alguma coisa? Se a resposta for não, você não vende. Porque se não serve para você, não vai servir para o outro. O nome disso é princípio da empatia. Empatia. A comunicação, o vendedor que é bom de comunicação, ele precisa ter 3 coisas, professor. O senhor lembra? Ethos, pathos e logos. 3 palavras que vêm do grego. Ethos precisa ter o quê? Credibilidade. Ela precisa ter tempo fazendo aquilo. Ela precisa ter crédito. Ela precisa ter autoridade. Ethos. Quando eu tenho autoridade, eu já dei um passo importante para vender. Segundo, eu preciso ter pathos.
Patos é o quê? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Entender que o que eu estou entregando para a pessoa precisa fazer o bem para a pessoa. Precisa fazer sentido na vida dele. Precisa transformar a vida dele. Precisa ajudar a vida dele. Se você vende uma coisa que não ajuda a pessoa, você tem dificuldade. E o terceiro é o logos. Precisa transformar racionalmente as coisas. Como o Rafael acabou de dizer. Você quer o quê? Quero uma moto, né? Então você quer uma moto ou quero montar o meu negócio, né? Quero montar o meu negócio. Olha o raciocínio lógico. Show. Eu vou te ajudar. E aí constrói uma jornada lógica, racional. E essa pessoa vai seguir essa jornada. E ética. E ética. Porque além de... Porque compromisso, é um compromisso que ele assume com você e você assume com ele. Exato. De formação, de construção. Sabe o que tem mais de ética nisso que ele falou? Que eu achei lindo. Eu vou usar inclusive isso nos meus cursos. O seguinte, Rafael. Você está ensinando a pessoa a passar por fases que vai evitar a falência dele lá na frente. Fazer bem. O processo que você ensinou, fazer bem, ensinar e voar. Aí você tem isso. Você tem credibilidade, você tem o patos, que é empatia, faz sentido? Você faz o que agora? Vende. Não tenha medo. Vende. Porque quando a gente olha a Coca-Cola, teoricamente não era para vender. Mas vendeu porque quem fez acreditava que era possível vender. Eu queria terminar da seguinte maneira. Queria fazer uma pergunta aos dois. Aprendo muito com vocês, quero que vocês saibam disso. Rafael, em suas palavras, o que é um bom gestor? Deu pouco tempo para responder um negócio desse. O que é ser um bom gestor? Cara, eu acho que é saber os recursos. A forma mais fácil de resumir é isso. É saber usar bem os recursos que você tem, seja físico, seja financeiro, seja humanos, né? Seja ambientais, saber usar, saber extrair o melhor de cada coisa dessa dentro do que você tem, né? É saber extrair o melhor. Isso, sem projetar para fora do que é possível, projetar a visão, mas gerir é muito trabalhar com o que você tem. Né? Só aproveitando um gancho do que tu falou, com o que Luiz colocou, quando você extrai o melhor, você extrai tudo que aquela pessoa ou que aquele recurso pode dar, né? E Luiz falou uma coisa que eu queria encaixar, né, nesse teu conceito. Ele falou assim, olha, quando você tem um recurso humano, quando você tem um talento trabalhando com você, você não tem só braços e pernas. Então, você poder extrair o melhor de tudo que você tem para conquistar tudo o que você quer. Então, eu acho que ficou muito... Eu já cheguei no cliente, por exemplo, aí o cara diz assim, você sabe, conhece CRM e tal? Não. Gosta de estudar? Esse muito. Vou te mandar uns livros e uns vídeos. A gente tem uma semana. Você acha que eu consigo? Acho sim, senhor. Então vamos adiante, é o que eu tinha, né? Não posso voltar lá e dizer não dá para fazer. Vamos fazer o que dá, o que tem e vamos embora. Luiz, o que é gerir bem? Gerir bem é... Quem está nos ouvindo agora é pegar lá e conhecer um pouco do Warren Buffett. Warren Buffett está entre os homens mais ricos do planeta, né? Ele tem quase 100 anos. Ele não tem um computador na mesa dele. O carro dele é um carro antigo. A casa dele é uma casa simples, tá? Só que o que o Warren Buffett sempre disse? Primeiro, respeite as pessoas. Capital humano, respeito humano. Segundo, respeite os recursos, respeite o dinheiro. Não existe dinheiro pouco, o que existe é dinheiro mal administrado. Respeite o dinheiro, respeite a moedinha, cuida da moedinha, porque quem cuida da moedinha... Respeite o dinheiro. Isso. Terceiro, seja
Vou falar de novo agora, vou falar com bastante ênfase. Seja simples. Todo excesso de sofisticação não é excesso de gestão. Todo excesso de sofisticação não quer dizer excesso de gestão. Então, olhando um pouquinho a vida de Warren Buffett, entendendo como esses caras pensam, a gente consegue entender um pouquinho que um lápis na mão de quem sabe usar esse lápis como a ferramenta mais importante da vida transformou Michelangelo, transformou os grandes pintores do planeta. Nossa, professor, muito, muito obrigado. É muito bom estar com vocês dois. Senhores, quer conhecer um pouco mais de Luiz Geraldo, quer conhecer um pouco mais de Rafael, quer beber um pouco mais dessas fontes de conhecimento aí, dia 22, 23 e 24 de abril, em Fortaleza, Encontro de Gestores Navegantes. Eu espero, com o professor Luiz, com o professor, sim, Rafael, né, vocês no Hotel Mareiro, em Fortaleza. Um abraço grande, falei. Tá falado. Aqui, bota a mão. Meu gente.